e quando fores orar, façam assim. E aí Jesus vai começar a ensinar um modelo de oração. Não precisa ser decorada, isso aqui é um modelo e é esse modelo que eu quero destrinchar um pouquinho aqui junto com vocês. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e venho aqui para meditarmos nessa oração linda que Jesus nos ensinou. Eu venho falando bastante sobre o Sermão do Monte, mas agora eu queria entrar fundo na oração do Pai Nosso. Será que você conhece realmente o significado dessa oração para Jesus? Entendam, gente, os discípulos podiam pedir qualquer coisa para Jesus, mas eles viam Jesus subindo no monte, tendo essa intimidade com Deus, com o Pai. Em todo momento Jesus estava orando e eles viam o poder de Jesus nas curas, na maneira que ele tratava as pessoas. E de repente, movido por isso, talvez, eles chegam para Jesus e dizem assim: nos ensina a orar. Aquilo é muito interessante porque Jesus ele vai dar vários conselhos antes, e eu gravei em outros vídeos para quem acompanha aqui o canal do Encontro com a Palavra. E finalmente ele vai dizer: e quando fores orar, façam assim. E aí Jesus vai começar a ensinar um modelo de oração. Não precisa ser decorada, isso aqui é um modelo e é esse modelo que eu quero destrinchar um pouquinho aqui junto com vocês. Amém? Vamos lá? Então Jesus vai começar em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele começa a oração do Pai Nosso. Ele vai dizer: orais assim. E ele começa dizendo: Pai Nosso, que está nos céus. Isso aqui é muito interessante, porque a declaração de Pai, gente. Olhe bem, Jesus vai dizer, quando começarem a orar, orem, Pai. Todos eles estavam acostumados ao soberano Deus, Yahvé, nem pronunciavam o nome de Yahvé. Não é porque, pelo respeito, eles usavam mais o Adonai, que é Senhor, mas Pai, ninguém nunca tinha ouvido chamar de Pai. E Jesus começa, não, ele quer ser seu Pai. Todo o ministério de Jesus é para mostrar Deus como nosso Pai, a nossa filiação. Eu já mostrei isso em outros vídeos. E aqui ele vai dizer, Pai Nosso. E aí, o versículo correspondente a isso aqui é quando está escrito assim, e todos quanto receberam Jesus, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos. Olhe bem, gente, é um poder de ser chamado filho. Mas por que poder? Poder porque quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem e habita dentro de você. E ali tem o selo de filho. Ali você está reservado para aquele dia, para o Senhor. O sangue do Cordeiro agora passa em suas veias e você é chamado filho de Deus. Então gaste um tempo nessa oração para chamar Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus. E ele continua dizendo, santificado seja o seu nome. E aqui, amados, é muito interessante, porque a gente não consegue santificar mais o nome de Deus. Por que a gente fala isso? Santificado seja o nosso nome. Então, se a gente não falasse isso, não ia ser santo? Será que a gente consegue tornar mais santo ainda o nome de Deus? Então, esse versículo aqui, santificado seja o vosso nome, corresponde a quando Jesus diz assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Entenderam? A gente recebe as características de Jesus, a gente é selado com o Espírito Santo e agora a gente tem que ser luz para o mundo. Através de nossa vida, as pessoas olharem para você e o nome de Deus ser santificado através de sua vida, através de suas ações. Por isso deveremos reluzir a luz de Jesus, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. Mas vamos continuar. E ele continua dizendo, venha a nós o vosso reino. Gente, olhe bem, a terra está escrita em Salmos que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Satanás, ele roubou a terra. Ele roubou ali, vocês lembram da história de Adão, quando eles caem, quando Caim mata Abel, mas só que eles não esperavam que Jesus viesse. O Filho de Deus cumpriu todos os mandamentos aqui. E se você olhar no livro de Apocalipse, diz que ele tomou o livrinho de volta para ele. Aquele livrinho ali, para quem gosta de estudar Levítico,
corresponde, olha, o livro agora da propriedade, aqui está assinado, agora a terra está aqui, ó, é na minha mão de novo, Jesus Cristo. Mas ele chega para João e diz, coma aí o livrinho, como o livrinho. E ele diz, olha, foi doce em minha boca e amargo no meu estômago. Ele entregou de volta a terra aos homens. E se a terra é dos homens, a gente tem que declarar, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus foi estabelecido aqui. Jesus, quando chegou, ele disse, é chegado o reino de Deus, alegrem-se. Mas existe ainda um reino que vem, o reino dos céus. Porque o reino de Deus se estabelecerá na terra, esse reino político, o reino dos céus, se estabelecerá aqui, assim está escrito em Apocalipse, e nós governaremos junto com ele. Então a gente declara que venha até nós o teu reino, que venha, a sua vontade seja feita aqui na terra, o Senhor comanda aqui na terra, a minha família é do Senhor, tudo é do Senhor. A gente precisa, porque Deus não invade, Deus não é igual a Satanás. Satanás espera uma brecha para entrar. Deus não, ele bate na porta e aquele que abrir, ele entra e ele faz morada. Quando o arcanjo Gabriel veio anunciar a vinda do Messias para Maria, Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, se faça segundo a sua vontade. Ela teve que autorizar. Então é assim, gente, o nosso Deus, ele opera através do nosso livre-arbítrio. Por quê? Para a gente não ser mecânico, o amor tem que ser verdadeiro. E vamos continuar. Ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso aqui é muito importante, porque ele não está dizendo para a gente declarar só, Senhor, cuide da nossa alimentação, Senhor, cuide da nossa vestimenta, porque o pão nosso aqui está dizendo as coisas básicas que vocês precisam para viver. Mas a palavra que define isso aqui é hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí a gente lembra quando Jesus diz assim, ó, não andeis ansioso pelo dia de amanhã. Não andeis ansioso pelo que há de vestir, pelo que há de comer, pois assim fazem os pagãos, pois assim fazem aqueles que não têm fé, pois assim fazem os que não são ditos filhos de Deus. Entendeu? Para a gente que é filho de Deus, a gente fala, o pão de hoje. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará, porque o Pai não vai deixar o Filho na mão. Isso aqui é uma prova de fé com Jesus. Uma prova de fé com o nosso Pai. Dizer, Senhor, cuida de mim no hoje, eu cuido do seu reino e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim dia após dia. Descansem no Senhor. Vê como é lindo isso aqui? E vai continuar num versículo, talvez agora o mais difícil para muitos. Porque esse versículo que eu vou dizer pode ser um atestado, gente, de condenação para muitos. Quem não perdoa está assinando um atestado de condenação ao inferno. Pastor, mas isso é muito forte. Mas Jesus diz isso. Quando ele ensina essa parte na oração, ele fala, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoe as nossas ofensas, ó Pai, assim como a gente perdoa. Então, se vocês não perdoarem, não serão perdoados. É simples o que ele está dizendo. A mesma medida que usares para perdoar, as mesmas medidas que usarem para julgar, será usada contra vocês. Quando a gente perdoa, a gente está um passinho do céu. Então, perdoa da mesma forma que a gente perdoa. Se a gente perdoa os pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos. E vai terminar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aqui, gente, muita gente esquece essa parte na oração. Talvez seja a parte que eu mais repito, toda manhã, toda tarde, toda noite. Seja orando exatamente a oração do Pai Nosso, seja falando com o Senhor. Muitas vezes, quando eu vou fazer algo ou iniciar o dia, eu falo assim, meu Pai, me fortalece nesse dia para que eu não caia em tentação. Porque não nos deixeis cair em tentação é isso. É pedir que abunde o Espírito Santo e que Ele controle a nossa vida. É pedir que o Espírito Santo, a voz dele seja tão grande em nossa vida, que a gente ande pelo Espírito e não pela carne. Não nos deixes cair em tentação, ou seja, fortalece-nos, Pai, no Espírito, para assim a gente não cair em tentação. Mas livre-nos do mal. O mal aqui é com L, é o maligno. Nos livre do maligno. E Ele deu a solução para a gente escapar do maligno. Qual é? Vocês lembram? Tem um versículo que diz isso. Ele diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se a gente está cheio do Espírito Santo, Paulo vai dizer, é por isso que quando eu estou fraco, aí eu sou forte.
quando eu estou fraco na carne, eu sou forte no espírito, resisto às tentações e Satanás foge de mim. Olha que oração linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. E o versículo principal aqui que eu gostaria de dizer. Se é que tem um versículo principal, né? Mas a gente tem o direito de escolher um que a gente mais gosta, digamos assim. Ele vai dizer assim, ó, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quando eu era menor, eu não ouvia esse versículo. Não sei se você também veio da fé católica e se tinha esse versículo, mas na igreja onde eu ia, não tinha. Eles colocavam, mas livrai-nos do mal, amém. E depois, estudando a Bíblia, né, a gente aprende que existe esse versículo também. Existe ele dizendo, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Gente, essa parte aí é a que nos leva ao céu. Essa parte é a principal. E a palavrinha principal que tem aí é esse pois. A palavra principal é esse pois. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, o que a gente está declarando é, Senhor, o Senhor tem poder de fazer tudo o que eu acabei de orar, porque teu é o reino, o poder e a glória. Isso é uma declaração de fé. Isso ocorreu exatamente com o centurião. Perceba se o centurião já não falou essa oração mesmo sem saber. Aquele centurião romano, ele vai até Jesus e diz assim, olha, porque o servo dele está doente na casa, lembra? Está morrendo. E ele vai até Jesus, o centurião romano. E aí, ele começa dizendo assim, ó, Senhor, eu tenho funcionários que eu dou ordens. Tenho pessoas que estão subjugadas a mim. Eu falo, faça isso, ele faz. Faça aquilo, ele faz. Tudo que eu mando fazer, ele faz. Então, se o Senhor der uma ordem, ele vai ser curado. Vocês entendem o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, eu tenho poder aqui na terra de dar algumas ordens e os meus funcionários vão obedecer. Se eu estou dizendo, declarando aqui, que se o Senhor der uma ordem para ele ser curado, ele vai ser curado, o que é que eu estou declarando? Eu estou declarando que o Senhor, teu é o reino, o poder e a glória. Eu estou declarando que no mundo espiritual, que em todo o universo, o Senhor é o rei. Pois teu é o reino, o Senhor e o poder, a glória para sempre. Por isso, declare uma palavra, e meu servo será curado. Eu não sou digno que entre em minha morada, mas diga essa palavra, e ele será salvo. Isso é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando orar agora o Pai Nosso, pense nisso tudo. E se você consegue vincular a mais alguns versículos, compartilhe com a gente aqui, para a gente se tornar mais sábio juntos. Amém? Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo para atingir mais vidas. E não esqueça de clicar nos links aqui abaixo, fazer nossos cursos, se inscrever aqui na plataforma também do YouTube e ativar o sininho para ser notificado. Deus abençoe. Shalom, até a próxima.